Bom dia, terceiro ano. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos fazer a 7ª revisão geral, falar sobre transporte, meios de transporte, ok? E vamos ver que essa evolução se deu com o passar do tempo e principalmente na época da Revolução Industrial, quando a gente passa a ter carros. E aí na segunda Revolução Industrial a gente muda completamente a forma de transporte, e transporte está ligado à economia, aumentando a velocidade, aumentando a carga, reduzindo o custo, isso é muito importante. Então surge a máquina a vapor, depois lá na Europa, né, depois vai se transformando numa estrada de ferro, né, a gente consegue transportar cada vez mais, aumentar as mercadorias, e isso se torna importante. Travessia transoceânica, tá? Então a característica da Revolução Industrial, né, a primeira, se dá dessa maneira. Durante a segunda guerra, desculpa, vou falar Segunda Guerra Mundial, gente, mas a segunda Revolução Industrial, as locomotivas deram lugar ao diesel, né? Os cargueiros, passageiros, né? As indústrias automobilísticas, as indústrias petrolíferas, né? A indústria começa a ganhar um grande significado, século XIX, século XX. Então o automóvel evoluiu cada vez mais, acabou provocando uma revolução industrial particular, porque as cidades vão crescer através da movimentação rodoviária. Isso é muito importante a gente pensar, porque a gente deixa de usar, principalmente aqui no Brasil, se a gente já quiser fazer uma associação, né? O Brasil ele vai crescer em cima das indústrias automobilísticas, né? Só que chega num determinado momento, quando a gente chega na terceira revolução industrial, quando a globalização já está ampliando cada vez mais, atraindo as multinacionais, a gente vai ver que a gente precisa de um transporte em que eu pudesse ligar todas as modalidades. Como é que eu chamo isso? Transporte intermodal, ok? Então, o transporte intermodal, né, vai facilitar o escoamento de produtos, a chegada de matéria-prima, ok? E é comum um bem industrializado ser transportado, né, era transportado na carroceria de um caminhão para chegar ao porto, para chegar dentro de um navio, de um cargueiro. Aí eu posso pensar assim também, o transporte intermodal pode ser a ligação de uma estrada de ferro, né, com aqueles containers que eu sempre expliquei para vocês, que eles são super importantes, até chegar ao porto, né? Então esse transporte intermodal é um transporte ligado à tecnologia, um transporte que vai ser importante é, através dos containers, que vai estar aliado, acoplado ao caminhão, ao trem, e esse container é o próprio armazenamento da mercadoria. Ele pode ficar no porto, pode ficar na estação, né? Mas lembrando que ele pode estar sendo ligado pelo caminhão, pela estrada, pelo trem, pelo avião, tá? E pelos navios. Por isso que quando a gente passa ali pela Ponte Rio-Niterói, a gente vê vários containers, né? Até uma curiosidade, quando eu passo ali pela linha vermelha, já chegando lá no finalzinho, que a gente fala que está chegando no Caju, né, tem sempre uns containers ali. E o Miguel, quando era menor, com 7, 8 anos, que lançou aquele filme das Tartarugas Ninja, ele falava que ali foi filmado o filme. Né? Engraçado, mas é o mundo em conexão, transporte, as redes de transporte, as redes de informação ligadas, né? Você vê próximo ao porto, chegou ali pela rodoviária, vai pro navio, e do navio conexões com o mundo. Então, as redes de transporte, né, o eixo de circulação, pelos diversos transportes intermodais. Os mais importantes, aéreo, aquaviário, dutoviário. O que é dutoviário? Né? Matérias-primas fluídas, podem ser sólidos, partículas, minérios, né? O petróleo, a água, o gás natural. Lembra que a gente teve a greve dos caminhoneiros, faltou gasolina, faltou etanol, mas não faltou gás natural, porque ele é canalizado pelos dutoviários, ok?
E o transporte ferroviário, né, os vagões transportando, transporte rodoviário, os caminhões aí, cargas a granel, né? A gente fala que isso é o transporte intermodal. E no Brasil não é diferente, tá? Só que o Brasil tem um agravante. 58% do nosso transporte é através do transporte rodoviário. O ferroviário atinge só 25%, 13% os demais do toviário e aéreo, tá ok? Mas a gente tem que lembrar que a gente deixa de usar o transporte ferroviário por conta da atuação da industrialização brasileira, que vai ser pautada em cima do incentivo que eles vão fazer lá na década de 50 com Juscelino Kubitschek. As automobilísticas são as primeiras indústrias a vir, então nada melhor do que ligar o Brasil através das rodovias. Por quê? Porque lá começando em 1870, com o Barão de Mauá, a gente já estudou isso, a cafeicultura vai investir no transporte ferroviário. Tá? O transporte ferroviário vai ser o primeiro que vai ligar as grandes fazendas do Oeste Paulista, de Minas Gerais, para os portos, para consequência de exportar esse café que já estava sendo beneficiado por conta da industrialização que estava nascendo no Brasil. Tá? Só que aí a gente começa a um determinado momento ter que investir nas rodovias por conta de ser o único meio de transporte que as indústrias que estavam vindo para cá. Então a rodovia ela vai nascer, né, na década de 50 com Juscelino Kubitschek. Ele vai ligar todo o Brasil, né, inclusive Brasília, né, ele vai levar Brasília na década de 60 para o centro do país. E nós vamos ver que essa política rodoviarista vai ser importante para que ele consiga atrair cada vez mais as indústrias automobilísticas. Então, não se fazia necessário investir em rodovias, né? E a gente pagou o preço agora há pouco tempo falando sobre esse grande problema, né? E também desenvolvemos muito bem o transporte hidroviário, a gente faz as eclusas, a gente vence os desníveis do relevo, né? Eclusas são aqueles elevadores panorâmicos no qual o navio ele consegue subir ou descer vencendo a barreira física, tá ok? Falando um pouquinho sobre a urbanização, a geografia, revisão geral 8, né? A gente fala urbanização dos dias atuais, né? O que é o processo de urbanização? É o ritmo de crescimento de uma população, que vai aumentando o número de pessoas dentro da cidade, né? Mas como é que eu vou aumentar o número de pessoas dentro de uma cidade? Como é que se dá essa transferência de população? Isso tem a ver com o atrativo que as cidades vão colocar para que as pessoas venham, né? A gente chama até isso de êxodo rural. O êxodo rural nada mais é do que eu ter como ter atividades de melhoria de condições de vida, melhoria, oferta de emprego. Aí as pessoas saem dos ambientes rurais e vão para as atividades ligadas à cidade. Muito por conta da concentração de terras, muito por conta da mecanização agrícola, melhores salários que são pagos nas cidades, ok? E aí a gente vai começando a perceber que as empresas vão ser importantes em estar atraindo essa população, né? Principalmente se vier por uma cidade global, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? A lógica da produção do mundo capitalista faz com que essas cidades elas se tornem cidades propulsoras, né, de ter um grande mercado consumidor, uma grande disponibilidade de energia, de infraestrutura, de transporte. E a gente vai perceber que a hierarquia urbana vai se dar através das áreas polarizadas, das áreas que vão ser importantes, em que uma cidade vai se transformar em mais importante do que a outra, tá? Como isso? As cidades de maior porte, mais desenvolvidas, vão ocupar posições privilegiadas. Cidades de menor porte,
né? Vamos colocar aqui no nosso imaginário, a cidade do Rio de Janeiro é mais importante do que a cidade de Nova Iguaçu. A cidade de Nova Iguaçu é mais importante do que outras cidades da Baixada Fluminense, como Queimados, como Japeri, ok? E isso a gente estuda um pouquinho do que é uma megalópole, são aglomerações urbanas, fusão espacial de duas ou mais metrópoles, é eu juntar a metrópole do Rio de Janeiro com a metrópole de São Paulo, tá? Eu tenho a megalópole brasileira, né? Muito importante também a gente pensar que a hierarquia urbana, né, tem a ver com a rede urbana, que é o conjunto de distribuição de cidades pelo seu território. Muitas das vezes a gente nem sabe quando começa um município ou quando termina um município. Isso vai se dar através do que a gente chama de conurbação. E na aula, no nosso encontro, gente, a gente fala um pouquinho dos problemas urbanos que a gente sempre trabalhou, tá ok? Guardo vocês daqui a pouco.